Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Transformar. E hoje eu estou com uma pessoa aqui extraordinária, um cara que eu admiro demais, que é o Amide Tadeu. Seja bem-vindo, Amide. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gratidão pela admiração e recíproca, né? A gente está aí nessa luta juntos aí, no desenvolvimento humano, nos conhecemos nesse formato, né? Então é uma honra estar aqui. Gratidão pelo convite, né, para estar com vocês aí hoje. Eu que agradeço, cara. O Amide foi um amigo que eu conheci, fui participar do MTI de março do ano passado. Foi março do ano passado. Nos encontramos lá, depois na reciclagem. Na reciclagem. Isso. E aí a amizade foi estreitando. E o Amide é um cara extraordinário que vai trazer um monte de coisa boa aqui pra gente. Se apresenta um pouquinho melhor aí. Quem que é o Amide Tadeu aí, que é esse cara que eu tô falando que é sensacional, que vai estar... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu ainda sou empresário. Ainda administro alguns imóveis próprios. E, além de empresário, a gente já vem há um pouco mais 10 anos de transição de carreira. Um pouco mais que isso, buscando um aprofundamento na espiritualidade, no desenvolvimento humano. Entrego treinamentos, imersões, cursos livres, formações dentro da área sistêmica e de terapias. E, enfim, dentro desse compêndio todo, eu também estou buscando saber quem é o Amide. Estou muito linkado ao xamanismo, ao espiritualismo. E agora eu estava falando para o Guto que a entrega da gente sempre é o Cristo. De uma forma especial, diferente do que veio nessa embalagem que a gente enxerga nas igrejas, que a gente enxerga aí nas escrituras e tal. Mas de uma forma que a gente considera como talvez um pouco mais na essência. A gente fala muito sobre o eu que sou, essa é a linguagem da gente. É isso aí. E, Amide, pra gente começar aqui, pensou numa história engraçada para comentar, que uma situação inusitada que você tenha passado, engraçada? A gente passa todo dia uma situação inusitada, né? E de vez em quando uma engraçada. Tem muitas, mas vamos pegar uma muito simples e curtinha, só para a gente começar. Eu estava dando uma palestra, rapaz. Na época eu ainda dava palestras em centros cartesianos, kardecistas, né? Que são os reais centros espíritas. Uhum. Hoje a gente vê de vez em quando o Centro Espírita de Umbanda. Está errado. Centro de Umbanda. Porque o nome espírita, espiritismo, quem trouxe foi Kardec. Uhum. Para a doutrina que ele codificou. Então eu estava dando uma palestra num centro kardecista, rapaz, em Fernandópolis, uma cidade próxima a São José do Rio Preto, e tinha lá umas 200 e tantas pessoas, e uma senhorinha dormiu, parece inteirinha na primeira fileira. Dormiu inteirinha, de roncar, rapaz. E a hora que terminou a palestra, fez uma filinha de pessoas para cumprimentar, para dar um abraço na gente. E ela entrou na fila, olhou para mim e falou assim: nossa, eu adorei a sua palestra. Aí, calma. Eu olhei para ela e falei assim: é mesmo? Qual parte a senhora mais gostou? Vê se ela ligeira olhou para mim assim: dela todinha. Dela todinha. Mas, cara, depois eu entendi que de alguma forma ela gostou mesmo. Porque o meu filho, meu caçula, trabalha com a gente. Eu tenho um instituto hoje, onde a gente dá treinamentos, cursos, essas formações acontecem muito lá. Eu dou fora também, levo para fora, mas nesse instituto é a nossa matriz, é a nossa casa. E lá a gente, no bojo do instituto, a gente tem um grupo chamado JETA, que é o Grupo de Estudos Espiritualistas, Tia Licinha, em homenagem a uma pessoa que foi um vetor de mudança na minha vida, um dos. E rapaz, o meu filho ia para os cursos de apometria e dormia o curso inteirinho. Dormia, às vezes, de jogar um colchonete no chão e continuar dormindo. E um dia, cara, eu dei uma instigada no pessoal lá e queria um desafio para o pessoal porque eu precisava de gente. Hoje as salas estão montadas, tem vários dirigentes e tal. E falei pro pessoal, quem é que tem coragem de vir aqui na frente fazer o que eu faço? Inverter um spin, tocar um espírito para frente, para trás, modular essa estrutura do espírito. Às vezes de um obsessor, às vezes de uma encarnação passada,
que é acordada por algum motivo, chama múltipla personalidade e tal, para levar essa entidade, para quem acredita nisso, porque não acredita acontece do mesmo jeito, né? Para levar essa entidade a ver que existe muito mais do que a vingança que ela está buscando, do que aquele mundinho que ele está co-criando. Porque se a gente co-cria a nossa realidade aqui, você imagina no plano astral. E o meu filho, o pessoal fala que eu começo um tema, parto para outro, mas eu sempre fecho. E o meu filho levantou, até parece que ele despertou naquele momento. Levantou e falou, eu faço. Eu falei, como que você faz? Mas que nunca abriu o olho? Essa porra, ficou dormindo? Não, faço sim, dá licença. Entrou lá, ele tinha uns 18 anos na época. Cara, ele fez toda a sequência de tecnicalidade, uma por uma, apresentando para o pessoal e tal. Hoje ele é não só o braço direito, porque como eu tenho viajado muito, ele que toca. Agora nós temos mais um irmão, que é o Claudinei, que assumiu também essa tarefa, fora os outros trabalhadores todos, que muitos já se destacaram durante o período, Lucas, Dani, Zizi e outros tantos, né? Mas o Ricardo é meu braço direito quando eu viajo. E, cara, ele aprendeu inconsciente. Então, eu acredito que a senhorinha realmente não perdeu nada, né? Ela só estava... O espírito estava assistindo. Com certeza. E às vezes a gente acha que a pessoa tá dormindo ali, mas ela tá antenada, cara. Acontece muito isso comigo em palestra. Eu vou pra palestra, tô assistindo uma palestra, por exemplo, espiritual, cara, pumba. Minha esposa olha pro lado assim, eu tô de olho fechado, cara. Eu desligo, eu só tô ouvindo aquilo. E é muito engraçado, cara. Então, assim, eu aprendo muito mais dessa forma, às vezes, do que com o olhão aberto lá, prestando atenção na palestra. Você tá nesse formato, você tá trazendo presença, né, Guto? Aí é o formato ideal de aprendizado. Aliás, esse é o formato ideal de viver. Joe Dispenza, um médico americano e um cara, entre outros tantos, né, Deepak Chopra e tantos outros que falam sobre presença, tem muitos hoje. Mas Joe Dispenza tem comprovado, inclusive, movimento de felicidade, um movimento maior de alegria suprema para a vida da gente, é estar presente. Ou seja, eu estou no podcast, você está me ouvindo aqui, não pode vir a mensagem do boleto ou do filho que está viajando. A minha irmã sofreu um acidente nos Estados Unidos agora, né? Mas nesse momento, eu já fiz a minha oração, já fiz as ligações, o que eu tinha que fazer ali, eu já fiz. Agora eu estou presente aqui no podcast para te responder, para a gente bater um papo com o pessoal, porque eu não teria outro formato de viver. E a maioria vive assim, totalmente dividido. No mesmo instante, ele está pensando nisso, naquilo, naquele outro, não tem presença. Então, se você fecha teu olho para assistir a palestra e está ali íntegro, esse é o melhor formato de aprender, o melhor formato de viver. Porque eu brinco assim que eu sou Kardec Umbanda, né? Falei no podcast passado que eu tenho um pé no Kardec e um pé na Umbanda. Então, esse é o melhor formato. É o que eu gosto, cara. Então, às vezes eu vou no centro espírita. Hoje, por exemplo, eu vou no centro espírita do meu cunhado aqui, né? No centro de Umbanda, que é do meu cunhado aqui. Sim. Mas quarta-feira eu vou no Kardecismo em Ubatuba. Aí você inverteu. Centro espírita é o que você vai quarta. E hoje você vai no centro de Umbanda. Hoje eu vou no centro de Umbanda. É, maravilhoso. Não tem problema nenhum. A gente fala isso aí, mas eu tenho certeza absoluta que o Kardec não se incomoda nem um pingo de alguém falar centro espírita de Umbanda. Quem se incomoda, infelizmente, são os seguidores aí que ficam na defesa, né? São os velhos hábitos e as tendências que a gente traz de encarnações passadas e retrasadas e assim por diante. Então, o farisaísmo ainda está escancarado. Eu falo da apometria, não sei se você conhece a apometria. Não, a apometria eu não conheço. Eu estou igual a você. Eu vou... Se me convidar para ir no espiritismo, eu vou com prazer. Na Umbanda eu vou, no evangélico eu vou. Mesma coisa. Eu estou em qualquer lugar que estiver falando alguma coisa que faça as pessoas se movimentarem para o bem, eu vou. E se estiver fazendo movimentar para o mal e me convidar, eu vou também para tentar dar uma invertida para o bem. Porque é muito melhor a gente estar onde tem movimento do que onde tem inércia. Cristo fala, né? Cristo fala, se você não der conta de ser bom, vai ser ruim. Só não seja morno, não seja porra nenhuma. É verdade. Por quê, cara? Porque o cara que está no mal, você pega a espiritualidade hoje, você pega... Tem N livros aí, Robson Pinheiro, todos do Bacelli, alguns do Divaldo, o Chico falou, né? Que tem faculdades, universidades do mal no plano astral.
ensinando nanotecnologia, implante de chip, hipnoterapia e uma série de outras coisas, algumas que a gente nem conhece ainda. E o cara faz aquilo para poder se vingar, para continuar na dominação, para escapar da lei de reencarnação e etc. Só que o cara está estudando, está comprometido, está agindo. Por que o Cristo permite a espiritualidade maior? Porque a hora que esse cara está pronto de algum formato, a hora que ele tromba numa parede e tal, o Cristo fala para ele, meu irmão, ó, você está caminhando aqui, está caminhando bem, você só está caminhando para o lado errado, ó, vem cá. Continua a tua marcha. É muito mais fácil do que pegar um que não marcha. O que não marcha, velho, às vezes ele vai na espetada e não vai para frente, né? Então, tá tudo certo. E maravilha que você tem essa coisa do respeito, né, de poder ir na Umbanda, de poder ir no Centro Espírita. O Centro Espírita daqui a pouco vai estar muito mais aberto. Esse movimento é necessário, essa abertura. Tem uns espíritas me batendo um pouco aí, porque eu trago algumas coisas que foram ditas pelos próprios espíritas. Bezerra de Menezes escreve um livrinho dizendo que se o movimento espírita não se humanizar, em 70 anos da época do livro, tem uns 20 esse livro ou mais, será declarado, assim como é declarada a religião católica, como religião falida no astral. Então os católicos me perdoem, tem todo um movimento ainda de resgate que realmente é valioso, como a Canção Nova, a Guadalupe, muitos outros aí, né? Porém, a religião em si é declarada como falida. Porque continua naquela mesmice. O padre em latim levanta, senta, levanta, comunga, come a hóstia, vai embora para casa, pede perdão dos teus pecados, pode continuar pecando. E a reforma íntima? E a busca verdadeira por ser melhor? Ah, não precisa se preocupar com isso, não. Cristo lavou teus pecados na cruz. Se lavou, foi mal lavado, porque está todo mundo pecando. Exato. Porra, é essa? Né? Então, essa abertura é necessária dentro do Espiritismo, porque a doutrina, e não está sendo feita, velho. E tem grandes chances de falir mesmo, se não mudar. Está na mão ainda dos fariseus. E que me perdoe os dirigentes de alta escala, de FEB, etc. Mas também não precisa me perdoar, não. Só olha e analisa se faz sentido. Porque o próprio Kardec, na Gênesis, ele fala da necessidade, você vê como é que tomou um rumo aqui, né? Mas vamos só fechar isso. O próprio Kardec, na Gênesis, ele fala da necessidade de que o Espiritismo acompanhe as novas doutrinas. E experimente. E aquilo que é bom, integre ao Espiritismo. Porque senão ela vai correr o risco de ser declarada mais uma doutrina morta, como todas as outras foram. E é o que está acontecendo. Por quê? Entra um cara, fala em preto velho e acabou. O espírito arrepia. Fala, não, quem faz a defesa aí, negão? São os caboclos, cara. Não tem linha de defesa sem caboclo. Não tem. Né? Então, na sala mediúnica tem incorporação de preto velho. Erga a mão para o céu se a tua sala mediúnica tem incorporação de preto velho. Porque eles fazem limpeza dos teus médiuns, auxiliam. E quem são essas entidades? Né? Aí, outra coisa que a gente vê, por exemplo, apometria, cara. Cara, uma tecnicalidade maravilhosa. Não foi criada, codificada para isso. Mas na sala mediúnica ela proporciona a defesa do atendido, a defesa do corpo mediúnico que está trabalhando ali. Limpeza, defesa com a tecnicalidade muito mais rápida e eficaz. O encaminhamento real e já pronto das entidades que foram assistidas. Porque você fala assim, você pega lá um mago negro. O mago negro sapateia em sala mediúnica aí e vai embora, ainda dá um tapinha nas costas do dirigente, fala, eu vi o que você fez lá na semana passada, viu, negão? Nossa. A gente cansou. Eu quando estava no movimento, eu vi isso muitas vezes. Pega ali na apometria, não tem mago negro dando tapinha em ninguém, não, cara. A não ser que o dirigente, que os trabalhadores não sejam congruentes. Tá traindo a mulher, tá fazendo bagunça, tá lesando o irmão. Esse não tem força para trabalhar com apometria. Mas se ele está buscando congruência, não precisa ser santo, até porque não tem santo. Né? Mas se ele está buscando e tem congruência, por isso que eu falo de boca cheia. Mídia, você nunca errou mais do que, talvez, somar todo mundo que assistiu o podcast. Muito. Mas faz muito tempo que, mesmo errando, ainda tento acertar sempre. Sabe? Na verdade, sem traição, sem mentirada, sem bagunça. Então, a gente vai tocando no formato. Nesse formato, você abre uma sala,
vai atender com uma apômetra. Mas olha o que está acontecendo na apometria, para fechar o começo aí. Estou dando esses alertas que é para fechar, para ninguém vai falar que eu não fecho, que o cara não assiste inteiro, né? A apometria, velho, é uma tecnicalidade maravilhosa. Quem cria? Um médico, físico, cientista, espírita, criador de um centro, no fundo do hospital que ele atendia no Rio Grande do Sul. Quando o cara conhece a hipnometria, ele codifica, escreve Espírito e Matéria Psi, uma série de outros livros. E traz tudo aquilo, mostrando a tecnicalidade, já esmiuçando, ainda não tinha uma ideia formada sobre as múltiplas personalidades, que são as nossas vivências passadas, que muitas vezes são acordadas. Jung falou sobre isso sem falar em reencarnação, não sabia sobre reencarnação, mas já tinha trazido. Se Jung soubesse sobre reencarnação, tinha desbravado o mundo. Mas já trouxe um pouco tal desses níveis conscienciais, fala sobre níveis conscienciais, fala sobre os corpos sutis, que é falado nos Vedas há 20 mil anos, chakras, etc. Fala sobre tudo isso. E o que o espírita fez? Meteu o pé na bunda dele, jogou ele para fora do centro que ele criou. Foi parar em outro centro, foi expulso também, por causa da apometria. Preto Velho, Caboclo. Aí ele criou a Casa do Jardim, que é a Casa da Apometria, a inauguração foi ali. Os espíritas, então, não aceitam a apometria. Espírita grande, que hoje está falando. Um deles eu sou apaixonado, que é o Haroldo Dias Dutra. Conhece o Haroldo? Não, Haroldo Dutra. Todo mundo tem que assistir palestra desse cara. Para mim, reencarnação de Paulo de Tarso. Ele não sabe que eu acho isso, não. Ele nem sabe que eu sou. O Haroldo pega e... Teve um período que ele andou falando, buscar apometria no centro é buscar pão no açougue. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem tudo a ver. Como que não? Uma tecnicalidade que pega aquele mago negro e transforma ele num mago branco e bota ele num hospital do astral, numa escola, para ele voltar e fazer o bem. Agora, eu não mexer com isso não, ou eu dizer, vou ficar aqui tentando doutrinar no blá blá blá. Ele faz o que ele quer por causa do livre-arbítrio, é a mesma coisa eu ser um delegado ou um juiz e liberar um estuprador porque o estuprador não quis ficar na cadeia. Pô, essa. A apometria te traz toda essa tecnicalidade. Os caras botaram o apômetra para fora, que é o criador, dentro do centro espírita, para fora do centro que ele criou, por causa da técnica que ele trouxe, que podia já ter sido integrada ao espiritismo. Aí, eu estou dando um exemplo, tem muitas outras coisas, né? Aí, hoje, os discípulos do Lacerda, que já faleceu, e faleceu numa humildade tão grande, cara. Só que o cara era enérgico, assim como eu, sabe? Eu tinha que falar, falava, o que tinha que... Mas, numa humildade, velho, que já não é como eu queria ter, devo ter ainda, que ele escreve num dos livros, esse livro nem foi editado e já está superado, ou seja, virão novidades, precisa vir. Evolução. Os caras, aí vem Godinho, trazendo as múltiplas subpersonalidades que a apometria trata. Ou seja, o que você secciona nessa existência através dos traumas. Você pega 90% da população, não vou falar em 90%, não. Mas das mulheres, a gente pode falar em 70%, 80%. Eu atendi durante alguns anos como terapeuta, então estou falando do meu conhecimento. E homens, cerca de 50%. Agora, se for colocar um bullying simples, quase 100% da população sofreram abusos na infância. Cada abuso desse... Que não foi tratado ou ajustado no momento, ele dissocia uma subpersonalidade. Um nível consciencial que tem aquela gravação. É aquela pessoa que na hora que é exprimida ou que aparece algum impacto, alguma situação, ela fala com a vozinha, ela volta na infância. Ela não tem força de ação, ela não tem força de reação. Já viu isso ou não? Já. Cansaram de ver, né? Os auto-impactos a gente vê toda hora. Então, isso é o quê? É aquela ocasião da infância que criou uma vida própria e volta nesse momento e ela está assumindo. A apometria trata isso, sabe em quanto tempo? Segundos. Ô, louco. O cara às vezes faz 20 anos de terapia e não consegue resolver. Segundos. Quer ver uma outra coisa, irmão? Vou dar um exemplo, assim, inclusive meu mesmo. Eu tenho uma filha homoafetiva. E a minha família, a origem é muçulmana. E quando eu soube, ela tinha 13 anos, quando vieram me contar, foi ela que me disse, que eu fiz. Filha, vem cá, senta aqui. Não tem nada para falar do pai. Bom, pai está aqui, filha, pai te ama, sempre. Se você tiver que falar alguma coisa, vem fala. Aí uns dias eu vi, pai, eu gosto de uma menina. É mesmo, filha, eu sou sapatão.
E ela é desse tamanho. Eu falei, então você é sapatinho, filha, porque você não tem como ser de sapatão. Ou então, o que o pai vai te pedir? Não fala eu sou, eu estou, e Deus abençoe. Porque, cara, se é a tua orientação, o pai não te ama menos, o pai te ama, o pai é louco por você, né, cara? E as tuas escolhas são minhas escolhas, traga sempre para dentro. Enfim. Mas vamos supor que eu tive uma vivência aí para trás com Hitler. Não é o meu caso. Mas eu acho que foi o da mãe dela. Não que da vivência com Hitler, eu não sei. Mas é o caso de ser acordado a uma experiência em que você foi antagônico a uma afetividade. De forma muito forte. Uhum. Essa experiência é acordada para fazer o quê contigo, Guto? Ela caminha do teu lado, te influenciando. Se você supera, curou a tua existência pregressa lá. Mas se ela te influenciar ao ponto de você não aceitar e brigar e criar karma em relação à escolha do outro, ou nesse caso não é nem escolha, né? É uma outra, a gente pode falar sobre isso, mas é uma outra situação. Aí o que acontece com esse karma? Fica para você, velho. E aí você, se não se ajustar durante essa existência, vai ser acordado o Guto, que sabe que se tu é reencarnacionista, tu sabe que o Guto é uma gavetinha do espírito, velho. Uhum. Daqui a alguns milhares de anos, o Guto não existe mais. O que existe é o amor que o Guto desenvolveu, é o conhecimento que o Guto trouxe para o espírito, que detém a personalidade Guto, a vivência Guto, e tudo que você conseguiu angariar de bom. Uhum. Mas o mal, em algum momento, tem que ser ajustado. E aí tu é acordado com uma múltipla personalidade. O que é essa múltipla personalidade? É tratada como dentro do centro espírita por não conhecer a apometria. Como se fosse um obsessor. Não é obsessor, cara. Tu está encaminhando uma parte, um fragmento do cara, um fractal do cara, um nível consciencial, para onde? Tu tem que ajustar ele e reacoplar no cara. Quando ele está reajustado, quando ele está acertado, ele vai fazer parte lá do corpo átmico. Aí ele saiu da essência do búdico, que é a capa do espírito real, que é o átmico. O que é o corpo átmico? A essência pura e divina. Ela, quando nasce, segundo o próprio Kardec, a espiritualidade que trouxe para Kardec, e espiritualistas todos concordam, ela é simples, pura, sem mácula, e ignorante. Através das experiências, ela vem trazendo conhecimento, mas vai trazendo também mácula. O conhecimento traz mácula, traz karma, traz problema, certo? Perfeito. Precisa de ajuste. Quando está ajustado, ela vai fazer integrar esse espírito. Acabou. Não precisa mais de acordar essa múltipla. Mas essa múltipla acordada, velho, ela nos traz todos os erros nossos passados. Então, às vezes, eu atendo alguém e falo, dá para saber quem eu fui? Eu falo, dá, fácil. Checa as tuas tendências, negão. Vê onde você continua insistindo em erro. Esse é o que você foi no passado, no retrasado, no antepassado. Alexandre o Grande, um dos Césares gigantescos. Napoleão Bonaparte, mesmo espírito. Mesmo espírito. Aí o Cristo cata o Napoleão lá e... Cristo, manda chamar. Desdobrado, tá dormindo, pá, traz o espírito. Napoleão, senhor, presta atenção. Vai nascer Allan Kardec, e vai. Esse cara vai levar uma doutrina minha pro planeta. Apoia o cara. Chega de fazer guerra, Napoleão. Presta atenção. Não, vou apoiar. Acordou no dia, fez o quê? Foi pra guerra. Foi pra guerra. Viu o Cristo desdobrado, no dia foi pra guerra. Putz. Então, velho, por que foi? 30 encarnação sendo líder e indo pra guerra. Isso que a gente tem aqui traz memórias de tudo para trás, né? Tá tudo aqui. Tanto que o cara altera o físico, altera a personalidade. Altera a personalidade, altera o físico. Você pode reparar isso aí. Né? Cara, faz sentido ou lógico loucura? que faz, cara. A apometria traz tudo isso e muito mais. Os espíritos não aceitaram. Os discípulos do... Você vê como é que é um movimento repetido. Os discípulos do Lacerda não aceitam as teorias do Godinho. Não, o Lacerda não falou sobre isso, então não é. Não, o Chico não falou sobre isso. O Kardec não falou sobre isso, então não é espiritismo. O Lacerda não falou sobre isso, então não é apometria. E daqui a pouco os do Godinho vão falar que o fulano que está trazendo novidade também não falou. Eu estou escrevendo um livro sobre apometria, né? Que não vai chegar a discutir nada com ninguém aí, mas se tiver discutindo, não, tira esse troço para lá. Por isso que a nossa lá é apometria xamânica. Eu já ponho tudo que eu acho que tem que ser e não tem ninguém para falar nada.
Eu vejo assim, ô Amídio, eu vejo que a espiritualidade, cara, ela é como se fosse um quebra-cabeça, cara. Por exemplo, eu já fui evangélico, nasci na igreja católica, minha avó católica, fervorosa, minha mãe, por um período também católico. Aprendi muita coisa na igreja católica, mas eu achava que aquilo não era pra mim. Eu não me sentia bem, não me sentia espiritualmente bem ali dentro da igreja católica. Aí eu fui para uma igreja, saí da igreja católica, não fui para lugar nenhum e participei de uma igreja evangélica, onde eu até tava me sentindo bem. Tava ali conectado, aprendi bastante coisa também. Mas aí surgiu uma situação até que a gente tava discutindo uns dias atrás, aí eu com um amigo meu que era pastor lá, e ele virou e falou, você tava chavecando as menininhas. Eu falei, cara, eu não tava chavecando as menininhas, cara. Eu não sei o que aconteceu, que o negócio inverteu, as meninas vinham dar em cima de mim, o amigo. E aí a igreja veio me caçar, me crucificou. Falei, você que tá... Meu, não era. Aí eu falei, vou sair da igreja. Saí. Aí rodei, caí no kardecismo. Tá? Rodei, que eu digo assim, não tava indo pra lugar nenhum, caí no kardecismo, cara. E ali no kardecismo onde eu me encontrei realmente, cara. Tudo que eu entendia, tudo que eu achava, tudo, assim, conectava com a minha linha de pensamento, tá? Agora você tá falando da apometria. Tô achando super interessante a apometria. Por quê? Tá aqui, o Harrison veio comigo, nós saímos de Ubatuba 3h30 da manhã. A gente tava conversando sobre uma situação que eu tive quando era criança, quando eu tinha meus 5 anos de idade, que eu sofri uma violência sexual. E, cara, isso me travou por muitos anos. E eu vejo que ainda... Você tava falando ali, Amília, eu botei a mão aqui assim, e eu fiquei olhando e falei, cara, olha a coincidência das coisas. Não tem coincidência, não. Não tem coincidência, né? É aí que eu falo pra você que eu quebra-cabeça. A peça certa vai encaixar na hora certa. Irmão, a doutrina espírita, ela é, talvez hoje, no planeta, a doutrina mais completa. Com as ressalvas de que, infelizmente, o pessoal não está aceitando o novo, que era o que o Kardec ordenou. Deixou lá no testamento. Então eles excluem Bacelli, que era amigo irmão do Chico. Bacelli é sensacional. Excluíram. Conheci o Carlos Bacelli. Apócrifo para a doutrina. Robson Pinheiro, que tem algumas... Alguém pode dizer, pô, tem uma maluquinha. Cara, é fantástico, profundo. Né? O cara fala sobre os umbrais mais profundos e com conhecimento de causa, fala sobre a apometria. A doutrina está excluindo ferramentas, porque a apometria não é religião. É uma ferramenta que pode ser usada dentro das religiões. Né? Eu vejo pastor de igreja chacoalhando o cara e botando, vai embora, espírito do mal, vai pro inferno. O que o espírito faz? Vai para fora, fica do lado de fora. Olha que o irmão saiu da igreja, ele gruda de novo no irmão, porque o irmão não vai deixar de beber, deixar de mexer com as mulheres mexer com ele, mulher mexer com o cara. Não vai deixar porque foi chacoalhado lá dentro. Então, poder ser... Aliás, eu já tenho 2 pastores seríssimos que estão fazendo o meu curso online de apometria. Tem um curso online de apometria, que é valor social, R$200 e poucos, que a gente usa para ajudar na manutenção do instituto, esse valor, né? Não banca, mas ajuda. Então, cara, as pessoas têm perdido. Agora, isso que aconteceu contigo dentro da igreja evangélica, e às vezes a gente vê até como livramento. Por que livramento, amigo? Porque, cara, tu não tem cabeça para ser evangélico. Me perdoa. Pô, tá falando mal dos evangélicos? De jeito nenhum. É que cada um vai se encontrar num lugar, né? O encontro é individual. Estar em conexão com o Cristo, de qualquer formato, até mesmo se o cara for budista, taoísta, estar em conexão com Cristo, aí alguém vai dizer, esse cara é louco. Como que se o cara é budista vai ter conexão com Cristo? Quem mandou o Lao Tse ou o Buda para cá é o próprio Cristo. Ninguém veio sem a permissão dele, ele é o co-criador do planeta, né? E as mensagens são similares. O caminho do meio é o caminho do Cristo, o caminho do Tao é o caminho do Cristo, né? O Buda não fala uma frase diferente da do Cristo. Então, as mensagens são similares. Claro que o Cristo vem trazer uma revelação, talvez, para um número maior de pessoas, porque ele pega a profecia de Isaías, num formato que, se a gente puder aprofundar nisso, eu quero falar. Por favor. Mas vai chacoalhar a mente de alguns. Mas tu não nasceu, cara, para seguir Velho Testamento. Por quê, Amídio? Porque é um compêndio de um monte de absurdo e barbaridade que, se não souber ler, aí alguém fala assim, tem que ler com o Espírito. Tem que ler com entendimento de história, com entendimento sobre extraterrestre, com entendimento sobre Anunnakis,
com entendimento sobre as invasões que o planeta já sofreu, com entendimento sobre permissões, com entendimento, senão o cara entra nessa charopada de acreditar ainda que o judeu é povo escolhido, estão massacrando um país hoje, 2 países, massacrando um povo, como vem fazendo há 4.000 anos na Terra, infelizmente, nessa historinha, e não entende nada da história do planeta, do que está acontecendo. Então, tu não nasceu para ter essa cabeça. Tu nasceu para estar aberto, para conhecer, para ampliar conhecimento. Né? Alguém fala assim, mas todo conhecimento está nos evangelhos. Se só separassem os 4 evangelhos, como era para ter acontecido, na verdade, nem era para ter só os 4. Sabe quantos evangelhos existem? Não. Mais de 100. Nossa. Eram 12 discípulos do Cristo, não é isso? Sim. Mas 12 íntimos, Uhum. que caminhavam com ele, tinha mais de 500. Desses 12 íntimos, Maria de Magdala escreveu, não inseriram na Bíblia. Tomé escreveu, outros escreveram. E um que nem estava perto do Cristo, na verdade ele esteve a vida inteira de coração, mas nunca viu o Cristo pessoalmente, nem conhece o Cristo, que é Lucas, foi inserido o Evangelho dentro desse pastelão que se chama Bíblia Sagrada. Agora, alguns vão me bater de verdade, porque isso é algo que eu nunca abri, mas já que nós estamos aqui, hoje eu estou sentindo isso, talvez seja a hora de falar um pouco. Né? O que é algo sagrado, Guto? É algo que alguém consagrou. Uhum. Isso aí faz sentido? Sim. Porque se for algo divino, então tudo é sagrado. O cachorro é. Ou não? Sim. Água é. Sim. Planta é. Se for é divino, Tudo é divino. tudo é divino. Tudo é divino. Né? Então eu sou sagrado. Agora, o que é sagrado para mim, que é diferente do que é sagrado para outro, então é algo que eu consagro. Então a Bíblia foi consagrada por um grupo. Uhum. A mim, você está falando mal da Bíblia? Não, estou trazendo luz, entendimento, que pode servir para alguns, para outros. Eu peço para quem estiver assistindo o podcast, se for ao ar depois do que eu vou dizer, que... Já tá no ar, tá ao vivo. Então eu peço ao pessoal que use a analogia da sopa de pedra, que é a primeira historinha que eu conto no Sétimo Sagrado. Você está caminhando no deserto, com fome e sede, quase 2 dias, desistindo, chega um ancião, te leva para a gruta dele, lava umas pedrinhas, bota num caldeirão, taca uma água, umas ervinhas, ferve e te dá. Você joga fora? Não. Claro que não. Você guarda as pedras, não vai engolir pedra. Guarde as pedras. Não jogue fora, não. Porque na pedra tem manganês, potássio, magnésio. Você pode precisar dela daqui a pouco, para fazer outra sopa. E toma o caldo. Não é isso ou não? Sim. Então, daqui do que eu vou dizer agora, nesse trecho, guarde as pedras e tome o caldo, se for possível. Então, tudo que é consagrado é o que alguém, em algum momento da história, consagrou. A nossa Bíblia nem existia na época do Cristo. E foi existir 330 anos depois do Cristo. Quem compilou foi um cara chamado Jerônimo, amando de um imperador chamado Constantino. Esse foi o criador da Igreja Católica. Uhum. Porque até então, o que existia era o cristianismo primitivo, puro. Esse que a gente prega. Aquele que não importa a raça do meu irmão, o credo, o jeito que ele pensa. Para ele eu vou oferecer o meu melhor. Muitas vezes pode até ser um não e uma virada de costa. Mas é o meu melhor. Para ele eu vou oferecer o meu melhor. Então era o que vinha acontecendo com os discípulos depois do desencarne do Cristo. O Cristo desencarna, o Pedro, que nem tinha casa própria, recebe o pessoal na casa dele. Ali ele oferece abrigo. Ali foi criada a primeira casinha chamada Casa do Caminho. Hoje a gente vê alguns outros trazendo, né, as Casas do Caminho, como o Divaldo Pereira Franco, que tem a Mansão do Caminho lá em Salvador, onde já nasceram mais de 35 mil crianças. Dessas, 600 e tantas ele adotou com o nome dele mesmo. Uhum. Né? E outros que a gente vê também, em Araxá, o Tadeu, que era um dos discípulos do Cristo, reencarnado em Araxá, né? Também ali com um trabalho chamado Casa do Caminho. Bom, essas Casas do Caminho, na época, na verdade só existia a de Pedro, a princípio. Pedro, perdão se eu falei Paulo, Pedro. Só existia de Pedro, a princípio. Mas ali passaram uma série de situações. Paulo, até então Saulo, dentro dessa casa, ele tira e aprisiona Pedro,
aprisiona outros discípulos, espanta vários dos atendidos e assassina o primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Que, na verdade, era um nome novo também. Era um nome que foi dado a ele, porque o nome de Estevão era Gesiel. Esse cara foi assassinado por Paulo numa das lapidações. Sabe o que é lapidaram? Hoje a gente acha que é cortar, parar as arestas das pedras. Era parar as arestas das pessoas com pedras. Isso era feito pelo povo judeu, dentro do que era chamado Sinédrio, que eram as igrejas judaicas, onde tinha aquele monte de barbaridade. Você tem quanto de pecado? Então tu tem que comprar o carneiro melhor, que é aquele carneirão. Aquele carneirão, eu sei que 30% volta aqui pro Sinédrio. E o cara que tá lá é meu cunhado, eu sou o chefe do Sinédrio, eu sou o Caifás aqui. Tu não comprou o carneiro melhor? Eu não tenho condição, eu tenho condição de comprar o pequeno. Não vai lavar teu pecado. Porque tem que matar o carneiro maior para lavar o teu pecado. Esse pastelão está no Velho Testamento. Mata, porque Deus quer que mata aquele bicho. Porque Deus gosta do cheiro do sangue. Que Deus é esse, cara? Que Deus que divide um irmão do outro? Conversa é essa? Isso não era um Deus. Isso era um outro ser. Isso era um ser extraterrestre que teve no planeta, né? E a gente consegue enxergar isso no Velho Testamento, não precisa ir longe. Aonde? De qualquer passagem. Se tu ler a Gênesis, começar ela do começo ao fim, tu vai ver dois deuses ali. Um é El, o criador de tudo. Essa inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, segundo o próprio Kardec. Olha aí a alusão, né? Esse é puro amor. Aí vem um outro ser que bota Adão para fora do paraíso. Peraí, eu crio você. Você é meu filho. Aí tu erra, filho, porque tu tem 7 aninhos de idade. Porque o Adão era uma criança ainda, ele tinha acabado de ser criado. Aí tu come a porra de uma maçã e te põe para fora do paraíso? Pô, que Deus é esse? Não, mas eu avisei, hein, que essa maçã não era para comer. Pô, eu não faço isso com meu filho, velho. Eu que sou desse tamanhico. Perto de Deus, que é o infinito. Que amor. Mas tu faz? Que conversa é essa, cara? Não. Vai peregrinar no deserto. Tá bom. Aí vem Caim, que cria carneiro, eu gosto do sangue. E vem Abel, que planta, é agricultor. 2 povos, né? Talvez, Atlântida e Lemúria. Ah, mas eu gosto desse povo aqui, esse é tecnológico. Esse não tá ligando para nada. E esse eu sugo essa energia que eu gosto. Esse aqui gosta da terra, que planta, esse eu não gosto muito não. Então deixa esse aqui matar esse. Eu vou proporcionando tanto entrega para esse aqui, que eu causo, enfim, nesses formatos que a gente vem vendo, talvez eu inverti as figuras aí, né? Caim e Abel. Mas o que importa é, você vai vendo e vai lendo, cara, tu pega a própria Gênesis, e tá lá, os filhos dos deuses gostaram das mulheres da criação e as tomaram. E delas nasceram gigantes. Isso está no Velho Testamento. Se alguém disser, não, mas era uma alusão, era não sei o quê. Mas Davi lutou contra quem? Não foi contra um gigante? Foi. O gigante nasceu de alguém. Eu criei cavalo, velho, muito tempo. Né? Se você botar uma eguinha pônei com um cavalo grandão, se não fizer uma cesárea, ela vai morrer. A probabilidade dela morrer antes da cesárea é muito grande. Então, quantas dessas mulheres foram tomadas, ou seja, estupradas? Porque tomar não é conquistar. Não foram, não morreram assim. Vamos para outra. O próprio povo escolhido. Escolhido por quem, cara? Essa história foi adulterada para a gente engolir. Esses caras matando o mundo inteiro e um monte de idiota batendo palma. Ai, foram mexer com o povo de Deus. Ô, pessoal, na hora de acordar, cara. Quem é de Deus não está matando. Quem é de Deus não está estuprando. Quem é de Deus não está tomando a terra dos outros. Quem é de Deus é pacificador. Faz sentido ou eu tô louco? Faz sentido. Então, os caras, tá lá, Moisés recebe um insight. Primeiro insight de Moisés, grande. Moisés é uma figura que eu admiro muito. Tratava com um povo extremamente bravo. Né? Moisés
para ter conexão, ele usava DMT. O mesmo DMT que a gente tem na ayahuasca. Que eu consagro. O que quer dizer consagro, amigo? Para mim é sagrada. Todas. Não. As feitas em sacramento. As feitas em oração, rezos, retirado da mata com autorização da própria planta, em conexão. São duas plantas, na verdade, né? Feita essa mistura, desde a colheita, as mulheres colhendo a folha, os caras cortando o jagu. Essa é consagrada. Feita em oração. Ela vem para o meu instituto. Lá também nós a consagramos. Né? E aí sim o pessoal toma uma dosinha, não se encharca disso, né? De DMT, para fazer um acesso. Essa liberação de DMT, Moisés também fazia. Salomão fazia, Davi fazia. Aí alguém fala assim, esse cara é louco. Como é que Moisés se conectava com o Criador? Você lembra ou não? Através da sarça ardente. Uhum. O que é a sarça ardente? Uma acácia. Essa acácia é uma planta. Uhum. Quando você põe fogo nela, ela libera DMT. O que é o DMT? Uma molécula que nós temos no corpo. Mas nós temos uma enzima que bloqueia essa recepção integral do que a pineal vai fabricando e a gente assimila pouco. Então, quando você toma ayahuasca, essas duas plantas, no meio de bilhões de plantas, que também seres extraterrestres na época ensinaram o uso aos indígenas, e aí eu tenho várias histórias para te contar, eles, com essa mistura de pegar uma planta e saber o quanto dessa folha, com o quanto daquele cipó fervido há tanto tempo ia liberar a molécula e a enzima que vai paralisar os bloqueadores para que você receba realmente essa descarga de DMT e tenha essa conexão. Então Moisés usava, esse foi o primeiro encontro. Segundo, ele recebe através de um movimento de fogo, pirofagia, sei lá o nome, as pedras. Moisés médium, né? Sem dúvida, sensitivo, como muitos outros. E ele traz 10 mandamentos. Um deles é não matarás. Tem um porém lá, ou se não, ou qualquer outra coisa? Não. Está escrito não matarás, poxa. Não, mas dali a pouco, um tempo depois que ele liberou o povo, os não obedeceram ele mandou matar 25 mil dos caras que moravam na própria tribo dele. Velho Testamento. Mas não era não matarás, cara? Agora Deus mandou a gente peregrinar no deserto. Quando a gente achar o local ideal, a gente vai tomar a força, mata todo mundo que está lá. A tradução de Almeida ainda é assim, não sei agora se eles estão mexendo, das Bíblias do Velho Testamento. É para invadir, tomar o local. Que Deus é esse, cara? Tá de gozação? E só deixa vivo as mulheres e as crianças para servirem aos soldados. Servir como? Então, desde aquela época, eles estão usando criancinha para servir. É isso? Nunca tinha feito essa reflexão. Não, meu irmão. Esses 4.000 anos que eles invadem a Terra, que já era dos outros, já tinha gente. Que porra de Deus que é esse? Com um planeta gigantesco, não arrumou outra Terra para os caras. Ali não era Deus que estava guiando. É outro ser. Mas Moisés errou? Não, Moisés seguiu a intuição, só que a intuição estava um pouco conturbada. 2.000 anos depois, o Cristo pega uma profecia. Aí eu tenho duas hipóteses. Pode ter muitas outras, né? Mas o Cristo, que é o co-criador do planeta, tinha permitido a chegada de alguns seres aqui, que auxiliaram, inclusive, num dos saltos da humanidade. Porque lá para o Neandertal até o Homo sapiens tem alguns saltos, para não sei quantos mil anos e tal, centenas de milhares de anos. Num dos saltos nunca foi encontrado pela ciência. Como que o cara saiu desse macacoide e veio parar nesse cara que somos nós hoje? Então tem um elo aí que nunca vai encontrar, porque esse elo é feito em laboratório. Que laboratório? Extraterrestre. Os caras ficaram aprisionados devido à quarentena desse planeta. Então, uma forma de auxiliar na evolução. Também tem dor, mas tem salto. E a humanidade realmente saltou. E tiveram alguns tipos de hominídeos diferentes da gente. Aí não quero entrar, né, nessa teoria dos intraterrenos e tal, mas tem muitas teorias. Não vamos entrar nisso. Vamos entrar no que a gente pode comprovar através da própria leitura mais acurada do Velho Testamento.
Isaías tem uma profecia. O Cristo acha que é o momento do basta, talvez. Ou era o momento ideal. Ou vê que a coisa vai degringolar. E pensa o seguinte, essa profecia chega. Que se entrar outro cara desse, outro Javé, outro cara que vai continuar abusando do poder total na humanidade, já não é mais momento para isso. O sol das Pleiades já está banhando o nosso sol. Já é um momento de libertação, a Terra já merece. Então, ou ele se apropria de uma profecia. Olha, loucura, você nunca vai ouvir isso de ninguém. Nunca se ouviu alguém falar sobre isso. Ou ele se apropria dessa profecia e não cumpre ao pé da letra. Ou realmente Isaías não entendeu e trouxe a profecia dentro do entendimento dele e era o momento do Cristo realmente vir e trazer luz. Não lavar o pecado de ninguém, porque se fosse isso aí não serviu para nada essa lavanderia. Está todo mundo pecando ainda. Olha o pastor com ciúme mandando você embora da igreja. Né? Porque só ele que podia mexer. Naturalmente é assim. Né? Então, ou o Cristo se apropria, ou realmente ele mandou preparar, o cara não entendeu, porque ainda era, Isaías ainda vivia no meio desse povo bruto, né? E estão esperando, os judeus esperam até hoje o Messias deles. Porque o que eles fizeram com o nosso? O que os judeus fizeram com o nosso Messias? Crucificaram? Pô, espancaram, crucificaram. Agora eles estão acusando os romanos para fazer uma meia-culpa. É mentira. Eles fizeram de tudo até que os romanos... Porque eles não tinham poder de matar. Né? Eles tinham poder de matar desde que fosse comprovado uma série de coisas. Mas até então eles não tinham esse poder de matar dentro do Sinédrio. Porque o que acontecia com os judeus, como sempre aconteceu? Vai acontecer de novo até eles acordarem. Né? E não estou aqui só falando mal de judeu, não, até porque o nível de reencarnação a gente sabe que esse judeu de hoje vai nascer palestino amanhã. E o palestino que está sofrendo nasce judeu. Porque a prova é essa. Pera aí, negão, você sofreu pra caramba, não sofreu, sofreu. Agora eu vou te pôr aqui nesse local e vamos ver o que você vai fazer com o poder. E o cara vai lá e refaz, cara. É a história da cerca, você conhece, não? Não. Chico contava, né? Que o rapaz nasceu e tirou a cerca. Só me lembro depois de voltar aqui nessa fala sobre o Cristo ter entrado na profecia. O Chico dizia o seguinte, contou uma historinha que o cara nasceu e tinha uma briga lá entre numa história que o vizinho mexeu na cerca. Ele foi lá, mediu, não sei o quê, falou, não, tá errado. Foi lá e puf, mudou a cerca. Aí o outro matou ele. Eu acho que lembro um pouco dessa história. Aí ele nasce no lugar, na família do outro que matou. E vai lá e faz o quê? Vai mexer na porra da cerca. Então é assim que nosso aprendizado, infelizmente, é lento. Porque nós não entendemos o Cristo. O Cristo vem numa profecia de que esse Messias seria o libertador do povo judeu, que colocaria o resto do povo debaixo do pé deles, porque ele era o povo escolhido, o povo prometido. Cristo pega essa profecia. Talvez que era um povo que já estava identificado com um Deus único, talvez porque já tivesse algumas diretrizes, porque o povo todo era bravo e rude no período da vinda do Cristo. Né? Tinha os santos, tinha alguns os essênios, mas se o Cristo nascesse no berço essênio, ele seria mais um a trazer um movimento de libertação para um pequeno povo. Então ele veio através de uma própria fala dele. É necessário que haja o escândalo, mas aí daquele por quem o escândalo vier. Então ele vem num movimento de trazer escândalo. Para quem? Primeiro para os judeus. Dando um tapa na cara dos judeus. Dizendo, cara, vocês não são melhor que ninguém. Todo mundo é igual. Olha a oração, como começa a oração que o Cristo ensinou. Pai nosso. Pai nosso. Meu, teu, do judeu, do africano. Não é assim? Pai nosso. Não é pai teu, cara, que é saduceu. Não é pai dos saduceus. Não, é pai nosso. Né? Depois ele traz diversos exemplos para os caras entenderem que todos somos um. Os caras não entenderam até hoje, velho. Estão esperando o Messias deles, os ortodoxos. Eu tenho aqui no meu celular
uma série com mais de 100 rabinos mandando matar criança muçulmana. Mandando matar. E dizendo o seguinte, que quem não mata está cometendo um pecado, porque aquela criança amanhã vai ser um soldado muçulmano. Olha que absurdo, cara. Olha o absurdo que chegou. E o povo que não conhece nada disso, esse é o povo escolhido de Deus. Não, cara. Não é povo escolhido de ninguém. Não tem povo escolhido. Porque se tu é pai e escolhe um filho, tu é uma anta. Faz sentido ou eu tô louco? Não, faz sentido. Como tu vai escolher um filho em detrimento de outro? Não dá. Mas eu tenho mais afinidade. Eu também tenho mais afinidade com um, com outro. Tal. Tenho 6 filhos. Eu já criei uns 14. Mas não escolheria nunca um em detrimento de outro. Nunca em nada, cara. Aí, para fechar, essa aí. O Cristo vem nessa profecia, segue ela à risca, ao pé da letra, em datas, em acontecimentos, mas olhou para esse Javé e disse, cara, não precisa mais ser assim, pode ser por amor. Ela entrega. Então você vê nas falas do Cristo, em alguns pontos, ele educando esse ser. Em outros pontos, ele em comunhão realmente com o Pai de amor. Então ele fala com 2 pais ali. Ele fala a esse ser que também não entendeu e que também precisava passar pelo processo de evolução, que quiçá tenha passado, pelo processo do amor e entendimento. E o Cristo traz essa lei de amor, cara, de libertação, não de invasão, de receber o teu irmão dentro da tua casa, não de tomar a casa do teu irmão. E, infelizmente, isso está acontecendo no mundo ainda, porque a criação da Bíblia é algo muito... Você conhece, não? Mais ou menos. A criação é algo muito interessante. Constantino, ele estava vendo já um movimento no Império aonde muitos dos diretores, vamos chamar assim, né? Muitos dos cabeças do Império já pendiam para essa religião que era uma religião excluída de um povo amalucado, um povo que você dava um tapa e eles, você empurrava e eles te pedia perdão, tocava a vida deles, que não se vingavam, que cuidavam da própria existência, que faziam o bem, que promoviam curas em nome de um nazareno, filho de um carpinteiro, que ninguém entendia muito, porque diziam que ele tinha feito algumas curas. Milhares de curas o Cristo operou. Teve dia de curar 5.000 pessoas. Se a gente, com uma técnicazinha na apometria, liberta 1.000 e tantos espíritos numa noite, imagina ele. e que esse cara não fez. Putz. Então, ele viu isso. Outra coisa, ele sonha com um brasão no estandarte, iria para uma guerra, que era a cruz. O que era o movimento da cruz? A cruz foi o formato que o Império Romano matou bandido. Simples assim. Tanto que do lado do Cristo tinha 2 anjos. 2 bandidos, né? 2 ladrões. 2 ladrões. Não é isso? Então era o formato do Império Romano matar bandido. Quando eles crucificaram o Cristo, pouco tempo depois acabou esse formato. Mas o próprio Pedro foi crucificado e pediu clemência para que você fosse de cabeça para baixo. E ainda puseram fogo na cabeça dele. Então Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Depois Paulo já não foi crucificado. Apesar de que Paulo era patrício, né? Era cidadão romano. Paulo foi decepado. Um corte de espada, onde o soldado tremeu a mão e não conseguiu, o centurião veio para cortar. Aí o Paulo olhou para ele, já velhinho, franzino, e falou, por que tremes? Temo por ti. Falou, não, tema por ti, que continuará amando desses verdugos. Eu não, ainda hoje estarei no braço do meu Senhor. Então, Paulo... Mas o Paulo, cara, Paulo é uma figura fantástica. Mas deixa eu terminar, que senão não termina a história. É muita coisa, né? É muita história. Esse cara sonha. Então, voltando, o movimento da cruz, posterior a isso, ficou sendo um movimento de... Depois que termina,
ficou sendo uma forma de reconhecer o cristão, que era quem? Os discípulos e seguidores daquele Nazareno, que operou milagres, que se auto-intitulou Messias, nunca se intitulou Deus, nem bom aceitou de ser chamado, nunca. Essa criação de Jesus ser Deus é da Igreja Católica, num dos concílios, chamado Concílio de Trento. Trento. Isso. Nunca se auto-intitulou Deus, pelo contrário, dizia, chamava Deus a toda hora de Pai, mas dizia, eu e o Pai somos um, mas também dizendo, vós sois deuses, farão que eu faça e muito mais. Espera aí, eu e o Pai somos um, mas eu também sou Deus, então quer dizer que eu também sou um. Claro que é. Vai fazer o que eu faço? Eu vou fazer o que o senhor faz? Vai. E muito mais, sim. Só quando você estiver fazendo muito mais, eu estou fazendo mais ainda, porque eu sou mais velho. Né? Sou teu irmão de criação, é muito mais velho. Como é que ele ia falar isso com clareza para aquele povo? Não ia dar tempo de crucificar, ele tinha matado ele antes. Né? Ele não seguiria a profecia para que hoje a gente estivesse falando dele. Mas ele traz o amor. Bom, os caras lá, esse Constantino, sonha com o Cristo. Perdão, sonha com a cruz. Que ficou sendo um símbolo dos cristãos. Por quê? 70 anos depois da morte do Cristo, um maluco chamado Nero, 70 anos depois da vinda do Cristo, 40 depois da morte, um maluco chamado Nero, imperador de Roma, queria fazer uma reforminha num pedaço de Roma, igual os políticos nossos aqui. Ele manda uma turminha dele pro fogo naquele canto. Os caras falam, mas senhor, vai morrer uns 4 mil romanos. Eu falo, 4 mil romanos? Não tem problema não. Mas são cidadãos nossos. Não, mas esse povo é pobre. Tá, já está morrendo mesmo, deixa eles morrer, porque ali nós vamos fazer um lugar lindo, perto do Coliseu. E autoriza e manda matar 4 mil romanos com fogo. Só que o fogo se alastra, ninguém consegue segurar. E mata quase 80 mil romanos. No ano de 70 depois de Cristo. E aí o povo se revolta. E no meio daqueles idiotas, é claro que a mando de algum espírito arconte, de algum desses anjos caídos aí, que é uma outra história, alguém grita, foram os cristãos. E ele pegou e já gostou daquela ideia e jogou a turba contra os cristãos. E aí, velho, aí cristão era morto em fogueira dentro do Coliseu, era jogado as feras no Coliseu. E aí, ser cristão nesse período era realmente um teste. Passou esse período. Passou Nero, vieram outros imperadores, e os cristãos foram sendo esquecidos. Era um povo tido como um povo louco pacífico, fazia mal para ninguém. E o povo foi se expandindo, e através de Paulo, que também só tem um encontro com Cristo depois que o Cristo já tinha morrido, não viu o Cristo, Paulo leva para os gentios a comunicação de quem era o Cristo. Escreve as cartas do entendimento dele, algumas delas ainda nos fechando a visão. Infelizmente, outras nos ampliando muito a visão, mas entendimento humano. E o símbolo da cruz ficou sendo o símbolo do cristão. Então, até então, enquanto o império te perseguia, ao cumprimentar, dá a mão aqui perto da câmera, eu fazia esse movimento. Não sei se a câmera pegou, acho que talvez com essa mão. Ao contrário, né? Isso. Fazia esse movimento, você percebia que eu era cristão. Esse movimento depois foi adquirido, foi assimilado pelo próprio movimento das maçonaria. As mações antigamente se identificavam nesse formato. Mas era o cristão que se identificava assim. Pois os templários pegaram isso e muitos outros, até a maçonaria. São ordens, né? Foram vindo dissidentes. Então, esse símbolo, ou aqui, eu fazia isso aqui, você já percebia, você fazia assim, você também é cristão. Enfim, esse cara sonha com esse símbolo. Bota isso no estandarte, vai para a guerra, vence a guerra, volta. Tem todo um movimento político que o pessoal já estava saindo do paganismo, que era a religião oficial, retira o paganismo, mete um cristianismo, cria a Igreja Católica Apostólica Romana e... Primeiro Papa. Já se auto-intitula. Dali ele joga Jerônimo como Papa. E o que ele faz, esse cara? Primeiro Papa, Constantino. Então, essa ideia de Pedro... Cara, Pedro morreu, não tinha uma casa para morar.
Estava morando de favor numa casinha que Paulo arrumou para ele, porque Paulo tinha relacionamento, por ser patrício, por ser cidadão romano, né, alguns por ter operado muitas curas. Estava morando numa casinha em Roma que Paulo arrumou para ele, aquele monte de filho. Né? Mas Pedro é uma figura gigante. Pedro é aquele cara que cortou a orelha do lado do Cristo, que negou o Cristo 3 vezes. No período de morrer, quando já velho, aquebrantado, amoroso, seguindo os conselhos do Cristo, que é apacenta as minhas ovelhas, onde ele caminhava, velho, a sombra dele era disputada, porque a sombra curava. A sombra de Pedro curava. Paulo operou curas, todos eles operaram, todos eles em nome do Cristo. Todos, sem exceção. Cada um com uma morte mais bárbara que a outra. Poucos tiveram mortes, né? Como João. João foi o único que não foi assassinado, morreu de velhice, na ilha de Patmos, né? João Evangelista, porque tinha 14 anos quando estava com Cristo. Uhum. Então, finalizando aqui, fechando, para chegar na Bíblia, esse cara sonha, volta, o Império Romano, retirou os cristãos, os pagões, e trouxe o cristianismo. Só que pagoniza, essa palavra não sei se existe, o cristianismo. Por quê, amigo? Porque ele tira aqueles deuses pagões e põe Cristo assim, Maria, José, cria aquele monte de santo, cria toda aquela pompa, porque os cristãos primitivos não tinham ouro, não tinha cedro, não tinha aquele monte de geometrias que eles usam em simbologia, e algumas de 10, 12, 15 mil anos que vêm do paganismo. Não tinham datas festivas como o Natal, que era uma data comemorativa pagã. Já enchartaram o dia do nascimento do Cristo. E tantas outras que eles já comemoravam. Não tinha nada disso, velho. Eles trouxeram toda essa pompa, toda essa riqueza, todo esse poder, todo esse luxo. E dali, padre nunca mais parou de comer criança. Com exceção dos sérios, dos certos e dos verdadeiros, que tem muitos. Tem muitos dentro do movimento. Tem alguns gigantes que operaram milagres. Nós tivemos agora há pouco tempo, Padre Léo. Né? Nós temos um perto do lado da minha cidade, que é o Padre Nélio, fantástico, que administra uma cidadezinha do lado da nossa ali, que tem um movimento libertador em todo o Brasil. Temos muitos gigantes. Tivemos papas fantásticos. E temos outros que a gente olha e fala, opa, tá fazendo o quê, irmão? Mas tivemos uma papisa, velho. Você tem uma ideia que isso é tão sério que uma imperatriz romana falou, não, agora eu vou ser a primeira papa mulher. E foi papisa, cara. E isso vem sendo retirado. E essa mulher teve um aborto espontâneo durante uma caminhada, cara. Ela era papisa, ela cruzava, igual nós. Aliás, talvez mais que a gente. Então, meu irmão, voltando aqui na criação da Bíblia, Constantino nomeia Jerônimo o cara que ia fazer o livro sagrado. E aí eles trazem uma série de livros, Jerônimo exclui um monte e tal, e eles decidem pelos 4 evangelhos. Mateus, Lucas, João e Marcos. Marcos chamava Levi, nome novo que o Cristo batizou. Pedro, que chamava Simão, filho de Jonas. Eles pegam esses 4 evangelhos e apresentam para Constantino. Constantino fala, que absurdo é esse? A nossa religião é a maior do mundo. Nosso livro tem que ser o maior do mundo. No lugar de inserir os outros evangelhos, eles inserem todo aquele pastelão, que é o Torá, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá, que é algumas coisas dos baptas, de onde veio o baptismo, 10 mil anos atrás, e um monte de outras coisas, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, que a gente não sabe, eu creio que é Lucas, através da própria fala de Paulo, porque o Lucas ia visitar Paulo quando preso. Né? O próprio Evangelho de Lucas, uma parte muito grande, é o Paulo que entrega. E aí os caras criam esse pastelão
e vem fazendo enxerto e mudança até hoje. Que é um exemplo de um muito grande que mudou toda a humanidade, a reencarnação. A reencarnação no período do Cristo era natural. Não para a massa, mas para os eruditos, para os estudiosos da lei, para os estudiosos dos profetas. Só eram livros, leis dos profetas. Para os estudiosos da Cabala, a reencarnação era algo natural. Na época do imperador, o imperador da Espanha ou Inglaterra, um imperador chamado Justiniano se casa com uma maluca de uma cortesã, prostituta, e essa cortesã ouvia a boca miúda que bastava ser prostituta para virar rainha, manda matar 500 e tantas prostitutas. Aí ela ouvia o seguinte: você vai morrer 500 e tantas vezes para renascer e pagar cada pecado. Que é outro absurdo que até hoje espírita idiota que não entendeu lei de reencarnação e lei de karma. Deus não é punitivo. Eu também acho Você que não mata e vai morrer porque matou. Você pode até morrer, mas se você tiver teu aprendizado, não vai morrer. Até o Gandhi ensinou isso. Numa história simples, onde o Gandhi, fazendo aquela greve de fome que parou a guerra de um país, aí eu falo para vocês, esse cara não é cristão? O cara vira e fala assim, se queimar todos os livros, queimar tudo, e salvar o Sermão da Montanha, salvou tudo para a humanidade. O cara desse não é cristão? Ele era budista, mas ele é cristão. O cara parou uma guerra dentro de um país, o maior país do mundo, através de uma guerra de fome, uma greve de fome. O cara desse não é cristão? Aí vem lá um hindu e fala para ele, Rabi, levanta desse leito que eu não posso ter 2 mortes na minha consciência. Porque ele já sabia, reencarnacionista, que ele ficaria mais tempo no umbral. E aí Gandhi levanta, senta e fala, por quê? Que morte você tem que você vai ter um karma para pagar? Eu matei uma criança no meio da guerra. Falou, tem jeito de você não precisar. Olha aí, espíritas, meus irmãos, os que não entenderam a encarnação. Claro que a grande maioria sim. Olha a explicação linda sobre Deus, sobre as leis divinas, né? Sobre Deus, sobre a lei divina. Vá até o seio muçulmano. Escolha uma criança muçulmana, órfã da guerra. Cria-a com todo o amor de um filho e respeite a religião dela. E assim você está ajustando teu karma. O que ele está dizendo? Tu errou com essa mão? Faça caridade com a mesma cara. Usa ela o resto da tua encarnação para fazer o bem. Esse é o... Deus não é punitivo, Deus é educativo. Nós estamos aqui para evoluir, somos deuses, somos centelhas divinas. Quer uma mensagem para o final da live? Tu é centelha divina, põe ela para brilhar, porra. Através do quê? Da alegria perfeita que o Cristo nos intitula. Bom, já a gente volta nisso. Fechando aqui. Então, é bom isso ou não? Pô, excelente. Aqui, eu tô numa viagem aqui que você... Tá mesmo? Então tá bom. Eu acho que não é só eu, o Catriel tá ali também. Eu queria falar sobre isso esses E o dias, Harrison? cara, e fiquei esperando. Bom, você vai me mandar o link. Meus meninos também vão fazer os cortes lá. E a gente vai postando vocês. Você já tá me seguindo aí? Já tem um Instagram do Postsegue aí? Já. E o do podcast. E tem também já tá no YouTube, tudo, né? Tá, então, vamos tá fazer ao essa vivo. conexão aí. Essa tá ao vivo. Vamos fazer essa conexão com o meu lá. Eu tenho já uns 5 mil seguidores no YouTube. Tem uns 180 no Instagram. Vamos esperar que aumente agora. Vamos fazer essas conexões depois aí. Né, Catriel? Tem como, né? Dá pra colocar o Instagram no Amid, não? Por favor. E o Instagram e aí a gente faz as canal no conexões YouTube depois. Amid.tadeu. 1:10. Aí, já precisa acabaram? Não. Então, agora eu me perdi um pouco. Deixa eu voltar aqui. Antes de falar do Cristo, eu estava falando sobre o entendimento né, do espírita, que, na verdade, a gente vinha trazendo. Esse é o do Insta, né? É isso aí. A gente vinha trazendo o Justiniano lá. Esse imperador, cara, amando da maluca, então, mandou matar 500 e tantas prostitutas. Não satisfeito, mandou matar 1.000 e tantos eruditos, pensadores, filósofos, religiosos que preconizavam a reencarnação.
E se achava tão grande, olha a cabeça desses caras que vão para o papado e para esse lugar, que se ele tirasse a mando dele das escrituras reencarnação, não existiria mais processo reencarnatório no mundo. Olha o tamanho, que esses caras acreditavam mesmo que eles eram seres divinizados, divinos, e eles podiam. E aí o cara manda retirar dos evangelhos, aí retira-se dos evangelhos, e de todo o Velho Testamento, que tinha um monte de coisa, passagens sobre reencarnação. Mas ficam algumas, Jó, ficam alguns resquícios, basta saber ler. Jó consultava os antepassados. O Cristo, quando pergunta para os... E essa dá uma outra história linda, aliás, tudo dá, né? Cristo é maravilhoso, né? Nenhum pingo de suor foi sem ensinamento. Tudo foi para ensinamento. Tudo. E ele preconiza, né? Ele fala assim, é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele, porque um escândalo vier. E ele preconizou o ai daquele. Hoje de manhã minha mulher falou sobre quantas vezes eu sofro pelo ai daquele, porque eu falo o que eu penso, cara. E tem que, às vezes, modular um pouco. Eu perco pessoas que eu amo, cara. Sabe? E as pessoas ficam bicudas um tempão, às vezes voltam, outros não voltam cedo, mas eu tenho que maneirar com isso, né? A gente não é dono de verdade absoluta nenhuma. Tudo que eu falei até agora, falo da intuição, através da intuição e do que eu leio, busco, ouço e sinto. Nada disso é verdade absoluta para ninguém, né? Eu estou trazendo um caminho, uma nova visão. Quem servir, vai olhar por essa nova visão. Uhum. Quem não servir, olhe pela sua visão, mas não deixe de olhar. Porque quem está deixando de olhar, quem está deixando de buscar, quem está sendo escravo, servo do dinheiro, só está buscando ganhar dinheiro, só está buscando... Cara, está perdendo o que o Cristo disse lá para trás, de que vale ganhar o mundo. Só estou buscando sexo, só estou buscando drogas, estou buscando... Cara, de que vale ganhar o mundo se tu perder tua alma. Uhum. Ou seja, tu perder a tua encarnação, se comprometer mais 3, 10, 12, 15, tu perder aí 5.000 anos de existência, ou ter que ir para um planeta chupão, ou para outro lugar aí, como a maioria de nós, todos que estão assistindo essa live até agora, sem exceção. Inclusive os meninos aí que são obrigados, mas estão aí, todos que estão ouvindo. E não vem uma repulsa interna, que esse cara está falando barbaridade, esse cara... Né? Todos que estão ouvindo até agora, não tem dúvidas, são seres que já vivenciaram experiências em outros planetas, cara. Para o Chico era fácil identificar. Uhum. Falou em reencarnação, assimilou aquilo, para ele está tudo bem, já viveu em outro planeta. Mas naquela época, hoje tem que ser um pouco mais. Esse pouco mais estou trazendo aqui agora. Primeira mão, ninguém nunca falou, muita coisa que eu estou dizendo. Pode ser que alguns vão dizer loucura minha, pode até ser que seja, né? Mas é o que eu sinto, é o que eu preconizo, é o que eu vivo. Eu vivo em plenitude. Sabe, cara? Eu não tenho necessidade de nada. Eu já pedi mais de 300 vezes para parar de chover e vi parar. E já pedi para chover e vi chover. E assim eu vivo a minha vida. Claro que isso vem vindo de aprendizado, de época a época, né? E as pancadas eu também sofro. Passo por dores. Mas não permito instauração de sofrimento na minha existência de forma nenhuma. Mas eu vivo em plenitude. Para fechar aqui, então, esses caras tiram da Bíblia, que essa Bíblia que foi escrita lá pelo Constantino, que vem sofrendo enxerto até hoje, até agora. Até agora. Não pensa que nas traduções não vem alguém lá e fala, muda isso aqui. Até agora. Mas, independente dos enxertos e tal, nesse período foi retirado, mas ficaram alguns. O Cristo, por exemplo, quando ele diz aos discípulos e aos ouvintes, quem dizes que eu sou? E um fala assim, vós sois... Aí o outro fala assim, vós sois o Elias que voltaria. Peraí, ele não nasceu de Maria? Maria na casa de um José? Não tinha sido anunciado nada de Espírito Santo. Essa história do Espírito Santo é outra história. E aí ele vira e fala assim, o Elias já veio, vocês não reconheceram que era João Batista, primo dele. Maria é irmã da mãe de João, né? Sabia disso, não? Uhum. Primo dele. Vós não o reconheceram e fizeram coisas terríveis com ele. Encarceraram, cortaram o pescoço. Então, Cristo
ali mostra o quê? Reencarnação. João Batista era filho de quem? Nasceu do céu? Filho de um jumento? Não, ele era filho da irmã do Cristo. Faz sentido? Uhum. Então aí tem reencarnação, né? E muitos outros movimentos que eles não conseguiram retirar tudo. Mas aí o Cristo, e esse é bonito de falar, se você quiser já encerrar, é bonito de dizer a parte onde mostra mediunidade. Aí ativa, aflorada, em Pedro. Porque Pedro diz assim, não, vós sois o Messias, o esperado, o libertador. E o Cristo olha para ele e fala assim, disse bem Simão de Bar Jonas, Simão filho de Jonas, mas quem disse não foi você, não foi a carne, senão o Espírito, que nesse momento habita, nesse momento tem liberdade, o corpo do Espírito Santo, a espiritualidade que está falando, intuindo, falando através de vós nesse momento. Por quê? Porque aqui você deu aso à espiritualidade, à tua mediunidade. Trazer o bom. 3 anos andando com Cristo. Em um momento, Pedro se atemoriza. Traz medo para o coração. Por quê? Ia perder o Rabi, o amigo de todas as horas. O cara que operou dezenas de milhares, ou seja, mais de 10 mil milagres na frente dele. O cara que trazia boa nova. O cara que multiplicava os peixes para a gente comer. Carneiro, não. Vaca, não. Está na hora de parar. O cara que multiplicava peixe para a gente comer. E se quiser, eu dou uma partezinha sobre a importância de parar de comer carne vermelha. No mínimo. E aí, ele permite, naquele movimento de medo e insegurança, um a outro canal de mediunização. E olha para o Cristo e fala assim, Rabi, vamos fugir. Você não precisa passar por isso. Pai, só foge disso. E o Cristo olha para ele e fala, vá de retro. Lembra não? Não. Satanás. Pô, mas esse cara não é o que disse bem, quem falou foi o Espírito. Andou. Porque naquele momento de mediunização, ele se conectou com essa espiritualidade baixa, intraterrena, aqueles que estavam realmente no umbral, não era mais Lúcifer, Lúcifer já tinha sido, eram outros seres, perdão, pode até ter a mão de Lúcifer também, que o Cristo leva nos próprios braços depois do desencarne, mas ali Pedro se conecta com outra espiritualidade. Então olha a demonstração de mediunidade aí também. E o Cristo, no final, falou, você vai me negar 3 vezes, mas apacenta as minhas ovelhas. E falou 3 vezes, para trazer o movimento de disciplina-se, disciplina-te, 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 que é a solução de tudo, se disciplinar. Então, vamos finalizar, né, irmão? Não, pode continuar, amigo. Ah, é? Fica à vontade. Ô, rapaz, O microfone é mesmo? seu, pode. Obrigado. A única coisa, ó, coloca de novo aí, Catriel. Aqui, ó. Catriel, eu quero fazer também o contrário, cara. Eu quero depois que você me... Não sei como é que vocês podem me fornecer ou... Para que eu peço também para os meninos cortarem lá e coloque vocês. Coloque esse bate-papo, que eu acho que é Não, sadio vou mandar o link. pra gente e pra fomentar o canal. Amigo, É? tem algum vídeo aí que você gostaria de pôr, que você acha que é importante dentro desse bate-papo que a gente tá tendo aqui? Cara, tudo que eu falo aí tá dentro do bate-papo. Não, cara, eu acompanho todos os seus vídeos aí. Eu falo aí tá dentro, dogma. Mas vai descendo aí. A gente vê alguma coisa. Coloca a tua mente em ação. Eu não lembro o que tá falando cada um deles. Esse aí é o Instagram? Cara? É. Vai descendo um pouquinho. Olha o movimento que nós fizemos lá, foi lindo, cara. Mental, o amor com o amor. Dá uma paradinha, gente. Olha, esse o divino tá te preparando, é interessante. Coloca se o Divino tá te preparando aí. Tem música de fundo, não? Deve ter, mas já tá. Tem música, mas já esse tipo de vídeo aí já foi repostado. Não, por causa do YouTube. Ah, todos têm, cara. Todos têm uma música de fundo. Vamos ver se às vezes essa aí passa.
Muita coisa, meu irmão. Não, tá tranquilo, Catriel, não tem problema não. Quer colocar o canal do YouTube também, do Amid aí, por favor? Muita coisa que a gente fala. Ô, Amid, eu sou um cara que acredito, desculpa te interromper, acredito Não. muito na reencarnação, cara, e de um tempo pra cá isso tá bem latente na minha vida, cara, tá bem de algumas coisas que eu tenho vivido. Inclusive, foi uma situação engraçada. Minha sogra faleceu em 2016 e minha sogra é uma segunda mãe pra mim. Era apaixonado pela minha sogra. Minha esposa pediu para levar ela em Uberaba para ver se conseguia uma psicografia da minha sogra. Essa história é até engraçada. E aí chegamos lá, ela não conseguiu no centro que ela queria. E ela ficou brava porque, tipo assim, mandaram a psicografia escrito assim, né? Querido Zezinho, chamando meu sogro de Zezinho. Não era Zezinho que minha sogra chamava. E minha esposa ficou brava. Eu falei, Jéssica, calma. Porque às vezes o que acontece? Sua mãe acabou de ir. Às vezes é que nem uma frequência de rádio. Às vezes não tá conseguindo sintonizar com aqui ainda. E às vezes vai chegar a mensagem truncada. E aí, cara, no final, tocou a música que a gente tinha colocado no velório da minha sogra. E assim, cara, eu acho que era My Way, cara. Uma música assim, nada a ver, que dificilmente ia tocar no centro, trocou o instrumental. Eu falei, você tá vendo? Respondeu pra você de uma outra forma. Essa foi uma situação engraçada. A outra situação engraçada que aconteceu lá. Nós fomos visitar a casa do Chico. A casa do Chico, você chega no quarto do Chico, tem uma abertura na porta, né? Onde a pessoa olha ali e vê o quarto do Chico. Cara, eu enfiei a cara ali, olhei, virei as costas, saí andando, o filho do Chico veio correndo. Não, pera. Abriu a porta e falou, você pode entrar. Caramba. Verdade, cara. Olhei. Você pode entrar. Senta aqui na cadeirinha que era do Chico. Pode ficar o tempo que você quiser. Aquilo, amigo, me tocou de uma forma, cara, que eu não consegui... Não é que eu não consegui achar uma conexão, mas eu não consegui entender ainda o merecimento para aquilo. Até porque eu não tinha uma conexão com o Chico. Quando eu era criança, eu tinha medo do Chico Xavier. Eu vi o Chico falando, tinha medo. Ele tinha meio que, vamos dizer, uma repulsa do Chico. E por que na hora que eu fui na casa do cara, Por isso. à toa, É por isso. fui lá dar uma volta, ó, você tá permitido entrar e sentar na cadeirinha do Chico Por isso. aqui. Falei, cara... A resposta veio na hora aqui, exatamente por isso. Porque justamente esse abraço que o Chico te deu lá, dentro da casa dele, é justamente para te mostrar, né? Que você está no caminho, está tudo certo. É isso mesmo, tenha dúvida. Reencarnação é a rolha, é a tampinha da garrafa. Pega uma garrafa de, sei lá, 1 milhão de litros. A reencarnação, aqui tem a reencarnação, é a tampa. A reencarnação é... Aliás, tem muito espiritualista aí preconizando que o processo reencarnatório é um processo de aprisionamento na Matrix aqui da 3D. Sim e não. A reencarnação é a rolha. Tampa. Muita gente está aqui na 3D no lugar exatamente que merecia, que precisava estar. Alguns estão aqui por acréscimo da misericórdia divina. E outros estão aqui, esses que têm reclamado, especialmente dessa Matrix, porque fizeram umas barberagens no passado em outros locais. Muitos de nós fizemos. Em outras orbes. Alguns vieram até num movimento de experienciar e se aprisionaram, mas não no processo reencarnatório, no processo kármico. Não se ajustou com o karma e vem criando mais. Então, isso realmente aprisiona. Aprisiona aqui, aprisiona não só aqui, mas em outros orbes, porque o karma te traz uma massa. É física, velho. O divino é físico. É o divino. Estou falando de Javé. Javé era outro ser. O divino, o criador real. Essa causa primária de tudo é físico, é matemático, é exato, é amor. Falamos isso semana passada, hein? Nós estamos imersos no divino. Nós estamos banhados por ele. Esse campo morfogenético que trata a constelação e ainda não entendeu, que a ciência está descobrindo agora e está esmiuçando, bonito, é o divino, isso tudo é o divino. O divino permeia as tuas células. O divino vive em ti, habita em ti, tu habita no divino. O que é pequeno é igual ao que está... O que está embaixo é igual ao que está em cima, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Lei universal, né, de Hermes Trismegisto Hermes trouxe.
Então, cara, eu vaguei tanto no divino aqui que eu já perdi até a linha de raciocínio. Mas se você vem para cá, ou para qualquer orbe de 3D, só tem uma por sistema solar. Se tivesse duas, nós estávamos brigando com outro planeta. Imagina se tivesse uma racinha porcaria igual a gente em Marte. Nós já tinha inventado um jeito de invadir lá, cara. Não tem outra. Por isso ele não detecta as vidas, porque são vidas que estão num outro nível de vibração. Uhum. A gente está vibrando nessa casca grossa, cara. Por quê? Por causa da massa kármica, física. Massa kármica. Uhum. É uma das leis que a apometria traz divinamente. Quando você usa, cara, essa lei, ela te facilita muito o entendimento do espírito, do karma que ele vai ter lá na frente, para ele poder movimentar isso aí rapidamente e sair fora e desviar o rumo. É uma das leis mais usadas por mim na apometria, é essa lei de mostrar o karma. Porque o cara absorve toda a massa do karma que ele tinha 150 anos para diluir de uma vez só. E esse impacto faz ele, opa, pera, eu não quero isso não, cara, eu quero melhorar. Uhum. Quero ir para a luz, não quero mais me vingar, não quero nada disso. Quero me livre disso. Então a gente adquire massa kármica. E se você adquire massa kármica, não tem essa de morrer consciente, não, velho. Tu vai morrer consciente, vai acordar, vai ter o débito, tu tem que ajustar o débito. Uhum. Aí tu vai falar para mim que você vai ajustar o débito da tua massa kármica na 8ª dimensão? Não. Ah, vai ajustar aqui mesmo, vai ajustar no chupão. Você entendeu? Então é um aprisionamento, mas não desse formato. O aprisionamento é a gente mesmo quem cria. Tua realidade tu cria aqui. E aqui tu cria mesmo, cara. Não tenha dúvida. Eu tive mais, sei lá, quantos relacionamentos. Né? E maravilhosos. Aí alguém vai dizer, poxa, amigo, tu é a prova viva que os pior porcos pegam as melhores espigas. É verdade. É verdade, sou Essa mesmo. foi boa. Por quê? Porque eu cocrio. Eu trago merecimento, trago cocriação. Eu já tive os melhores carros do mundo. Eu tive tudo que eu sonhei, cara. E tenho mais sonhos para ter. Uhum. Não só, hoje meus sonhos não estão no material. Tem alguma coisa? Claro que sim, senão para de viver, né? Uhum. Mas estão muito mais no espiritual, na transformação, no que eu posso movimentar pelas pessoas. Para as pessoas. É uma alegria estar aqui, velho. Aliás, eu preciso disso aqui na íntegra. Você me manda, porque eu quero fazer vários cortes pra gente. Mas é uma alegria estar aqui. Né? Uma alegria imensa. É isso que eu tenho. Esse é o que eu estou plasmando hoje. Agora, se aqui na 3ª dimensão a gente cocria o que quiser, e cocria mesmo, que tu vai falar assim, eu tô com um monte de perrengue, faltando dinheiro. Cara, mas em algum ponto tá pondo teu coração nisso. Uhum. Teu foco tá nessa merda aí. Uhum. Tira dessa merda pra tu ver como é que muda tudo. Acorda cedo, faz uma meditação. E ao invés de lembrar da conta, visualiza na conta de conta para pagar, né, do boleto. Visualiza teus investimentos com milhões e sente aquilo, e emana, e emociona tu andando de carrão e tal. Pra tu não ver assim, 3 meses tu não muda a tua realidade. Faz isso todo dia, cara. 3 meses tu muda a tua realidade, eu garanto. Eu aposto. Põe dinheiro nisso. Põe meu tempo, tô pondo meu tempo pra te ensinar. Cara, você me fez lembrar de uma história. Eu tinha uma amiga minha que era professora, e a Maria. E ela morria de medo de morrer de acidente de carro, cara. Morria de medo. Morria de medo. Sempre ia viajar, eu tenho medo. Cara, morreu de quê? Acidente de carro. Acidente de Criou. carro. Chamou Criou. Eu tô mostrando um ponto negativo. Já vi muita gente com ponto positivo. Cara. Fui para Portugal agora há pouco tempo. Eu levei uma palestra e tal. E aí me apresentaram um casal de portugueses. Os caras me contaram que viveram aqui no Brasil 30 anos. Fugiram daqui com medo de assalto. Foram assaltados no Porto. Ai, que barbaridade. Cara, é muito louco. Cocria, velho. Cocria. Imagina na 4ª dimensão. Que não tem barreira física. Teu poder de cocriação lá. Nossa. Entendeu ou não? Então, velho, o teu poder de cocriação lá para si próprio é gigantesco. Aí tu leva um monte de karma.
e acredita que vai piscar o olho na hora de falecer. Tu falece piscando o olho com consciência que tu não vai reencarnar? Mas é um bom engodo. Tu vai para outro local de engodo lá que tu vai cocriar. E lá eles vão dizer, nossa, tá na sexta dimensão. Daí a pouco chega alguém e falou, ó, tá na hora. Amigo, só pro pessoal, porque muita gente não sabe o que é a tal da cocriação, né? Explica um pouquinho o que é a cocriação. Vou fechar com isso. Porque eu preciso almoçar também. É verdade. Cara, o Cristo diz assim, vós sois deuses. Mateus, João, farão o que eu faço e muito mais. Ou seja, hoje tu tá cuidando de um podcast, dos teus treinamentos, da tua vida, da tua imobiliária. Né? Tua imobiliária era do pai? Não. Meu pai pediu para eu abrir novamente, reabrir novamente. Tá. Ele fechou na década de 80 e eu abri... Teu pai é vivo? Não, falecido. Faleceu. Mas que legal, hein, cara? Que honra, né? Seguir. Tu cuida da imobiliária. Se você fosse prefeito, cuidava de uma cidade. Presidente de um país. Mas não tenha dúvida. Todos nós, os meninos estão cuidando aí das coisas deles. A gente vem adquirindo experiência, até o momento de saltos para angelical e um dia crítico para cuidar de um planeta. Agora, o planeta que o Cristo cuida hoje, ele co-criou, que é a Terra. Diz a espiritualidade que, inclusive, ele pede ao Pai pelo um local para cuidar de espíritos recalcitrantes no mal, que é a grande maioria do que está no planeta. Uhum. Claro que é uma escola, um parque de diversão e um hospital. E o cara que vem só pelo parque de diversão, passa no parque e vai embora. O que vem para a cura, passa pelas curas. Vem pelo aprendizado e alguns vêm pelos três, que é o meu caso. Eu gosto das três coisas. Eu gosto muito de estar me curando através desses processos, são curativos. As falas são curativas. Através das entregas de terapia e tal. Eu amo a escola, o aprendizado. Né? E, sem sombra de dúvida, o parque de diversão, toda a alegria, tudo que a gente conquista, as amizades, os namoros, os gozos, né? Não, sem dúvida. Mas a gente, de forma inconsciente, ou consciente, porque a gente já aprendeu, começa a emotizar. E o que você bota de emoção verdadeira, você começa a cocriar. Então, Guto, tu tem uma esposa? Tenho. Tem filho? 4. Olha que delícia, cara. Em algum momento da tua infância ou juventude, tu assistiu um filme do Ben-Hur lá, ou de alguém, e viu aquela família grande e falou, eu quero um negócio desse para mim. Faz sentido? Faz. Cocriou. Em algum momento da tua vida, tu se viu sentado entrevistando pessoas. Várias vezes. Em algum momento da tua vida, tu escolheu ou optou, vamos um pouquinho, por mudar vidas. Uhum. Isso é cocriação, irmão. Agora, essa toda que eu estou te falando, eu estou te trazendo do inconsciente. Agora vamos para as conscientes. Quantas vezes tu desejou um carro e pouco tempo depois, ou muito tempo depois, comprou? Putz, várias. Meu escritório hoje tá onde eu desejei ele em 2001. Quando tu desejou em 2000, tu tinha possibilidade de obter ele naquele lugar? Não. Tiveram carros que você falava assim, cara, isso é um sonho. E depois realizou o sonho. Sim. Sonho porque era distante. Isso é cocriação. Essa é ativa. Uhum. Quando eu boto o foco, eu começo a plasmar, me vejo dirigindo esse carro. Isso é cocriação. Sinto a emoção, o vento batendo na minha cara, né? Eu sinto o cheiro desse carro. Eu sei como... Eu passo a mão, abro o porta-luva, pego o documento, está no meu nome, sem gravar no Bradesco, né? Fecho lá. Isso é cocriação, irmão. Isso é cocriação. Só que nós fazemos isso 24 horas por dia. Porque é onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, disse o Cristo. Então tu bota o foco. E naquela porra que tu está botando o foco, pode ser uma benção ou pode ser uma maldição, tu está cocriando. Perfeito. Então quando você pega a conta de luz, nossa, de novo, já o mês que vem vai vir igual. Quando tu pega e fala assim, nossa, que benção. Ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar. Não precisa ter. Só precisa emanar a emoção de quem tem. Uhum. Porque se você emana, tu já tem. Uhum. Olha a cocriação. Nossa, tá fácil de pagar isso aqui. Bênção. E que o dinheiro que eu vou pagar seja usado para abençoar 10 vezes mais as famílias.
Essa é cocriação ativa. Porque cocriação passiva a gente faz 24 horas por dia. Pessoal, quero encerrar agradecendo você, meu irmão. Tu vai falar o encerramento, mas da minha parte, agradecendo esse convite maravilhoso para estar aqui, os meninos aí, a paciência. Tá pedindo que me envie o link também, mas não só o link, se já tivesse me enviado, já tinha posto lá no meu, mas me envia já, que eu já mando no meu WhatsApp. Manda Eu sim. já vou preparar lá, vou pedir para os meninos também fazer uma arte para ficar no, como chama, no feed e tal. E cara, sempre que precisar, estou à disposição. Amid, te agradeço bastante. O bate-papo foi intenso. Assim, aprendi muita coisa, me levou muita reflexão de muita coisa. Muita coisa que eu já tinha de ideia, por incrível que pareça. De muitos anos atrás aí, algumas dúvidas que eu tinha. E eu achava que... Falei, o Amid tá pensando né, da mesma forma, tá na mesma frequência de pensamento ali. Eu acho que não foi à toa que você esteve aqui hoje. Não. Inclusive, 2 coisas que eu vou comentar com você fora do podcast, na hora que a gente encerrar aqui. 3 situações que eu vou comentar fora. Deixar o pessoal curioso, uma hora eu conto essa história. Isso. Numa próxima vez que você vier aqui, a gente conta essa Maravilha. história aí. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aí, que vão estar assistindo o podcast depois. E agradecer ao Catriel mais uma vez, ao Harrison que está me acompanhando aqui e todo mundo que se inscreveu aí no nosso canal e acompanhou a gente. Arro, pessoal. Obrigado, meu Amid, irmão. brigadão. Deixar um abraço especial pro Muriel e pro Bocão. Porque não os tem meninos. Um abração pros dois. E detalhe, deixar um Muriel abraço. é fera, né? O Muriel é... O Bocão também. O Bocão é monstro demais. Beijo pros dois. Agora, cara, o Alan, cara. O Alan Jones, cara. Alan Jones, meu brother. Lá em Maceió. Ali é o cara. O ali é bicho é uma figura, Ali cara. é, Eu morro de ali rir é. com ele. Galera, forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.